Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, meus irmãos, muito bom dia, e especialmente para as nossas irmãs, muito bom dia. Hoje, Dia Internacional da Mulher, estamos juntas aqui para vivenciar essa oração da manhã juntinho com vocês. Bom dia! Bom dia, bom dia, minhas irmãs, especialmente para as irmãs, né? Feliz Dia Internacional da Mulher. Que esse dia seja um carinho de Deus para nós, e a gente já aí na reta final, na expectativa, contagem regressiva para o nosso Kairos nesse domingo. Sim, minhas irmãs já preparadas, inscritas, convidou a galera aí, a mulherada, gente, tá muito especial, né? A gente aqui tá com o coração já desejoso que chegue esse dia, né? Que para nós é tão especial. Né? Esqueceu alguém? Se esqueceu, dá tempo ainda, né? De lembrar, de mandar lá o convite e fazer a inscrição. Vamos lá, estamos aguardando vocês e ansiosos também por esse momento. Com certeza. Então, você que está aqui, já seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui é a Oração da Manhã, estamos juntos de segunda a sexta, meditando a Palavra de Deus, mergulhando naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E nós estamos fazendo nesse tempo da Quaresma aqui a reflexão do Evangelho do dia. Então estamos unidos com toda a igreja na leitura, na reflexão, nos propósitos. E você que está aqui acompanhando, já compartilha essa live com alguém que precisa conhecer a oração da manhã e beber dessa graça, assim como você está bebendo também aqui com a gente diariamente na nossa programação. Amém? Então seja bem-vindo, coloca aqui pra gente também o seu pedido de oração, os seus comentários, interage com a gente além do bom dia, coloca aí os pedidos de oração que você está sentindo, o que você quer apresentar para o Senhor nesse dia e já apresentando para esse final de semana, expectativas para esse mês de março, para o ano, enfim, aquilo que vem ao teu coração, pode colocar aqui para a gente também, que a gente vai levar para o nosso Ministério de Intercessão, seus pedidos de oração, para que possam subir, né, para o trono da graça de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, batiza-nos, Senhor, e fala conosco nessa manhã. Mergulha-nos na tua palavra. Tua palavra nos diz, Senhor, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não queremos nos perder, ao contrário, queremos nos encontrar em ti. Então, direciona-nos para ti, volta o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração para o Senhor. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos à sua voz. Derrama sobre nós o teu Espírito, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e venha nos envolvendo na sua sombra, na sombra do Altíssimo. Em ti, Senhor, encontramos o nosso refúgio, a nossa proteção. Tu és a nossa esperança, tu és o centro da nossa vida, tu és a nossa proteção e tudo aquilo que nós precisamos. Então venha ao nosso encontro nessa manhã e fala conosco conforme a tua vontade e o teu querer. Nos envolve, Senhor, nos protege, nos abrace, nos envolva no seu manto de amor. Pedimos também a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria, que ela possa de fato nos colocar debaixo do teu manto. Que Nossa Senhora agora possa acolher também as nossas orações, as nossas necessidades. Que Nossa Senhora agora interceda por cada um de nós e tudo aquilo que nos falta. O que tem faltado na nossa vida, o que tem faltado no nosso dia a dia, a fé, a esperança, a caridade, que Nossa Senhora possa interceder por nós. A paciência, a tranquilidade, a temperança. Que Nossa Senhora agora venha intercedendo por
cada um de nós e pelos nossos familiares. Tudo isso, Senhor, nós te entregamos nessa manhã e já te louvamos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E diz a palavra de Deus, Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Na liturgia de hoje, 28b, né? A gente coloca assim o versículos, quando tem várias frases. Então, a primeira é A, a segunda B, a terceira C. Então, às vezes, dentro do mesmo versículo, a gente tem várias frases. E aí, quando você vê na liturgia diária lá, tá lá 28A, 28B, é porque começa da segunda frase. Então, a gente vai ler a partir da segunda frase no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 28, a partir da segunda frase, tá bom? 28b, amém? Diz a palavra de Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é esse. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito e de todas as suas forças. Eis aqui o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba, perfeitamente, mestre, disseste bem, que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus, em sinal de respeito. Meus irmãos, os mandamentos naquela época eram motivos de muita discussão, de muitos debates entre os judeus. E havia uma lista muito grande de preceitos, de mandamentos, e todos eles ficavam questionando qual era o mais importante. Naquela época tinham 613 preceitos ao todo, 365 proibições e 248 mandatos. Então era difícil definir qual era o mais importante, eram muitas leis. Na quarta-feira vimos aqui nosso fundador falando sobre isso, Jesus no Evangelho, né, meditando o Evangelho, onde Jesus diz, eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas eu vim para que vocês compreendam o que é necessário viver, entender, muito mais do que saber tudo de cor, né, falar da boca para fora, enfim. Então eles ficavam discutindo para provar mesmo Jesus. Eles faziam isso a todo instante, colocavam Jesus à prova. E ele vem falando, e aí a partir dessa pergunta, um dos escribas estavam ali ouvindo o discurso de Jesus, ele pergunta qual é o maior mandamento, qual é o primeiro, qual é o mais importante de todos esses, já que nós temos tantos. Então Jesus fala para ele, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. O Catecismo da Igreja Católica vem falar para a gente que o primeiro mandamento abrange a fé, a esperança e a caridade. Exatamente isso que a gente medita ainda mais nesse tempo da Quaresma. De que forma? A fé, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2088 diz assim, o primeiro mandamento manda nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que a minha fé precisa ser num Deus único. Só o Senhor é Deus. Ouve Israel, como diz aqui no versículo 29, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse primeiro mandamento, dentro da fé, vem falar para nós, eu não posso crer em outros deuses.
Amar a Deus sobre todas as coisas significa adorar somente a Ele, cultuar somente a Ele e não outros deuses. Eu não posso colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. Eu não posso colocar o dinheiro no lugar de Deus. Eu não posso colocar os meus pertences, as minhas coisas no lugar de Deus. Eu não posso colocar objetos, ter superstições, acreditar em objetos de sorte, como se aquilo fosse trazer algum benefício para a minha vida. Eu não posso confiar nessas coisas. Eu não saio de casa sem levar a minha pedrinha, sem confiar naquilo ali, porque senão eu não vou ter sorte, eu vou ter azar. Então nisso eu estou colocando a minha fé naquele objeto. Até se eu usar o terço como forma de sorte, aí também está errado, né? Eu vou rezar o terço ali na minha devoção, na minha fé, mas é a minha oração a Deus. Então aqui representa ali Nossa Senhora, pediu para que a gente rezasse o terço, para que a gente pudesse alcançar as graças, para que a gente possa se aproximar de Deus. Então é um objeto que mostra aqui, né? Eu posso fazer aqui a minha oração que exprime a minha fé, mas a minha fé não está nesse objeto. Não, eu só saio de casa se eu carregar o meu tercinho. Eu vou botar no meu pescoço para ter proteção. Não, a minha proteção está em Deus. Então tudo aquilo que foge disso, que descaracteriza a nossa fé, vem descumprir esse primeiro mandamento. Então, quando eu for me confessar, eu preciso também refletir sobre os momentos, às vezes, onde eu vou descumprindo isso, pecando contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse aqui é o principal de tudo. Em algum momento na minha vida eu desonrei a Deus, eu tenho desonrado, eu tenho colocado a minha fé em outras coisas, em outros deuses, em entidades, em tantas outras coisas. Eu tenho achado que isso tudo, ou qualquer uma dessas coisas, vai me trazer bênçãos, benefícios, alegrias, e não Deus. Porque só há um único Deus. Então, a minha fé é ali. Eu preciso rejeitar, a minha fé é nele. E eu preciso rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor. E aí, continuando no Catecismo da Igreja Católica, vem falar para nós, né, sobre a esperança. A fé, a esperança e a caridade. A esperança, diz aqui, no parágrafo 20 e 90. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Eu vou esperar em Deus. Esperar em Deus. A minha esperança está nele. Muitas vezes na nossa pressa de resolver as coisas, nós queremos antecipar a graça, antecipar o milagre. E nós vamos pecando nisso, porque nos afastamos da esperança que precisa estar em Deus. E continua assim, o primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança. Quais são os pecados contra a esperança? O desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação. Olha que forte, a sua salvação pessoal. Os auxílios para alcançá-la ou o perdão dos seus pecados. O desespero se opõe à bondade de Deus e à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Nós precisamos esperar nele. E há duas espécies de presunção, diz o Catecismo. Ou o homem presume de suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, sem a ajuda de Deus, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter o seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Então, não, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não, isso aí, com certeza eu vou para o céu, então não importa esse negócio aí, para que eu vou me confessar, para que eu vou me arrepender, para que eu vou me preocupar com isso, todo mundo vai para o céu. E aí se eu penso assim, que eu não preciso me confessar, eu não preciso buscar a minha santidade agora, eu vou também pecando contra a doutrina da igreja, contra o entendimento daquilo que a igreja me ensina, no céu, na terra, no purgatório, no inferno, a igreja triunfante, a igreja militante. Eu preciso saber que isso existe, porque senão eu vou achando que, não, eu vou fazer tudo porque Deus é misericordioso e vai todo mundo para o céu. E o inferno? Não existe? E o purgatório? Não existe? Então aí eu já não estou crendo na doutrina da Igreja Católica, aquilo que o Catecismo ensina, a Sagrada Tradição. Então eu preciso ficar atento a isso, eu não posso esquecer o que a doutrina da Igreja Católica diz para mim.
Então eu preciso esperar em Deus. E por fim, a caridade, que é a fé no amor de Deus, envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. E muitas vezes nós pecamos de diversas maneiras contra o amor de Deus. E aí o catecismo vem falar para a gente alguns pecados que a gente comete contra o amor de Deus, que é a indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assídia, o ódio. Tudo isso nos afasta do amor de Deus. A partir do momento que eu recuso, que eu tenho a indiferença, ou recuso a consideração da caridade divina, quando eu menosprezo a iniciativa de Deus em nos amar, eu estou pecando contra esse mandamento. Quando eu sou ingrato, quando eu não reconheço a ação de Deus para mim, o amor de Deus para mim, eu também peco contra esse mandamento. Quando eu vou hesitando, negligenciando em responder esse amor divino, agindo com tibieza, também peco contra esse mandamento. Me afasto do amor de Deus. Tendo ódio pelo outro, e aí vem a outra parte, do segundo mandamento, a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor, eu também estou agindo, caindo nesse pecado contra o mandamento de Deus. Como eu vou me fortalecendo? Com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, tendo o entendimento de que ninguém é perfeito. Se as pessoas erram, pecam, eu também conto com a misericórdia de Deus, então eu preciso olhar para as pessoas de uma outra forma, ter um olhar de misericórdia, uma compaixão, entendendo que o meu irmão tem as suas dificuldades e seus defeitos, como eu também tenho. E amar o outro, amar o próximo como a ti mesmo, significa também que eu preciso me amar. Preste bem atenção, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho algum problema aqui, alguma cura que precisa acontecer, eu preciso dessa cura em relação à minha autoimagem, eu preciso procurar ajuda, porque se eu não me amo, se eu vou muitas vezes me boicotando, me rotulando, me inferiorizando, como eu vou amar o outro? O mandamento diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho amor por mim, eu não consigo amar o outro. Vai ser um amor infantil, um amor fragilizado, um amor que não é maduro. Então eu preciso trabalhar isso em mim. É importante amar a Deus sobre todas as coisas, Ele nos ensina, e ao próximo como a si mesmo. Então que possamos ter também nesse dia, meditar sobre isso e pedir ao Senhor essa graça de nos amar. A palavra de Deus hoje fala também para nós aqui, o escriba depois vai falando assim, realmente, mestre, perfeitamente, disseste bem, Deus é só um só e não há outro além dele. É amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Então, muito mais do que os sacrifícios, os holocaustos, Deus pede que a gente possa amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E para nós é um grande sacrifício amar o outro, não é verdade? Amar muitas vezes aquela pessoa que está do nosso lado, amar aquela pessoa que nos ofendeu, amar a pessoa que nos traiu, amar a pessoa que nos levou para um lugar ruim e que muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, por que eu me deixei levar? Por que aquela pessoa fez isso comigo? E eu vou nutrindo um sentimento, um rancor, um ressentimento dentro de mim. Então, que eu possa pedir nesse dia de hoje essa graça de entender que Deus me ama, em primeiro lugar. Deus me pede que eu possa amá-lo em primeiro lugar, porque Ele me ama acima de tudo. Deus me criou com amor e por amor. No Salmo 138 diz que o Senhor me fez de um modo admirável, que nós somos uma maravilha em suas mãos, um instrumento maravilhoso. Ele nos fez, Ele nos moldou. E Isaías também fala isso, és precioso aos meus olhos, eu te aprecio, eu te amo. Antes que nascesses, eu já havia te designado para ser o quê? Profeta das nações. Então Deus nos ama tanto que mesmo com as nossas dificuldades e limitações, Ele vai nos colocando em grandes missões para sermos a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo, como também meditamos essa semana. Que possamos irradiar esse amor de Deus, porque nós sentimos isso, não é verdade? Tem uma música que diz isso, eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim, eu não mereço, sou tão fraco, e por que Ele me escolheu?
para confundir os fortes. Então ele me amou. Deus, você me levantou do chão quando a multidão jogava pedras. Quando todo mundo me criticava, quando ninguém acreditava em mim, quando eu era menosprezado, inferiorizado, o Senhor me amou. Então que agora eu possa retribuir esse amor, sendo fiel, amando a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus no lugar dele, no centro da minha vida, no altar, reinando sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre o meu namoro, sobre a minha vida profissional, sobre os meus estudos, sobre o meu entendimento, sobre a minha inteligência. Ele é Deus, Ele precisa reinar, Ele precisa governar a minha vida. Então, não há outro Deus. Então, que a gente possa praticar, exercer esse amor pelo próximo, nas maiores dificuldades no dia a dia. E eu já vou até colocar aqui o propósito para que a gente possa ver hoje, nesse final de semana, já que hoje é sexta-feira, vamos estender o propósito não só para o dia de hoje, mas também para o final de semana. Qual vai ser o nosso propósito? Expressar o amor de Deus ao próximo com ações concretas. Então, que a gente possa exercer esse amor ao outro. Como que eu vou demonstrar o amor de Deus na minha vida amando o outro? Como que eu vou fazer isso? Em pequenas coisas, se mortificando. Em algumas coisas que você vai falar assim, poxa, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer por amor. Alguém me pediu alguma coisa, não estava muito afim não, mas eu vou fazer por amor. Eu vou dar atenção para aquela pessoa que há muito tempo me pede fazer uma visita. Vem cá, meu filho, vem cá, meu neto, vem cá, fica aqui, conversa um pouquinho comigo. Aí você fala assim, de novo, vai falar a mesma coisa. Não sei quantas vezes, mas vai lá, demonstra o seu amor. Aquela pessoa que precisa de ajuda, sabe aquela pessoa que já está falando a mesma coisa, não sei quantas vezes, você já está cansado, mas vai lá, demonstra o seu amor. Demonstra o seu amor. Em atividades dentro da sua casa. É uma junção de tudo isso que nós temos falado em todos esses dias aqui, em vários propósitos. Para você mesmo, demonstre esse amor por você. Vai lá no espelho, se olha, manda um beijinho para você mesmo. Fala assim, linda, lindo, é obra-prima, obra das mãos de Deus, né? Eu sou maravilha, como diz a música também, eu sou maravilha aos olhos do Pai. Admire-se, se ame. Exerça esse amor de Deus também sobre você. Isso também é um exercício espiritual e que o Senhor possa nos aproximar assim dele cada vez mais. Amém? Eu estava refletindo e pensando que às vezes a gente vai ouvindo pessoas falarem, né? Que você fala, quando a gente vai falando da nossa vida, nossa vivência enquanto comunidade, as pessoas falam, vocês são evangélicos e tal. A gente, não, nós somos católicos. E aí, quando você falando sobre catecismo, eu fico pensando assim, as pessoas pensam que ser católico é fácil, né? E falam como se... Só que a gente segue muitas, não só regras, né? São mandamentos de verdade, né? A gente leva à risca não só a palavra de Deus, mas também aquilo que a igreja nos ensina em relação ao catecismo. A igreja vai nos orientando, né? Como ser um cristão, como ser católico, como ser uma pessoa, né, de bem. Então, não é fácil seguir todas essas coisas, né? Abrir, fazer renúncias para poder você viver, ser uma pessoa de Jesus também, né? Porque nós que recebemos o Senhor, a gente também vai se transfigurando, né? Na presença do Senhor. A gente também vai se unindo ao coração de Jesus. Então, não é fácil amar ao próximo, né? Às vezes até amar ao próprio Deus, porque a gente passa por situações, a gente fica chateado, não, até não sei se com raiva, né? Mas a gente fica chateado. Então a gente esse mandamento, por isso que Jesus colocou, né? Esses 2 mandamentos muito fortes de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né? Como a nós mesmos. Porque é difícil também amar quando tá tudo bem. É muito Ver fácil. que ama quando tá tudo bem, quando tá tudo certinho, minha vida tá boa, então tô amando todo mundo. Mas aí alguma coisa sai do lugar, vem uma enfermidade, vem uma dificuldade,
vem os problemas, vem as brigas, vem as decepções que vão acontecendo no dia a dia, e aí a gente vai falando assim, Deus me abandonou, Sim. Deus esqueceu de mim, então como eu vou amar se tudo isso está acontecendo? Sobre todas as coisas, estou passando por essa dificuldade. Será que ele não está vendo? E aí, quando a gente também vai, quando a gente acaba também vivendo uma agressão, né? Quando ele fala amar o próximo como amar a ele sobre todas as coisas é o próximo. E muitas vezes, como nós nos agredimos também, né? Quando nós também fazemos mal a nós mesmos. Então, o Senhor vai nos dando essa orientação e é muito bonito, né? Sim, e quando vem essas lutas, né? Essas lutas muitas vezes internas, aí vem a prova maior do amor, né? O amar mesmo, né? Porque eu sempre falo isso, eu gosto muito quando fala, né? Quando vai falar do amor de Jesus, eu sempre coloco isso. O amor romantizado, né? E não é esse amor que Jesus fala, né? É aquele amor que o que você falou Clara estava falando da compaixão. É o amor em que você se coloca no lugar do outro. É o amor que você precisa, muitas vezes, se anular. Desafio, né? É um desafio. É o amor que você deixa o que você gosta de lado para poder ajudar. É o amar ao próximo como a si mesmo. Você não vai querer fazer, quando Deus coloca isso, Jesus coloca isso, é muito sábio, né? Porque você amar o próximo como ama a si mesmo, você vai querer que faça algo ruim para você? Então não queira para os outros, né? Aquilo Ditado que você não quer para você. Tem o preceito bíblico isso, né? Sim. Não faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito com você, ou ao contrário, né? Faça o bem que você para os outros aquilo que você deseja que seja feito para você. Então, é uma regra de ouro que vem na palavra de Deus para nós. Nós meditamos sobre isso esses dias. E é importante, agora, também exercer esse amor sobre a sua vida. Algo que vem muito forte no meu coração é esse entendimento. Nós precisamos amar a nossa vida, cuidar de nós, nos preservar. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e Ele nos criou, nos formou com amor, por amor e com propósito. Então, tem um propósito de Deus para a sua vida. Nesse domingo, no Kairos das Mulheres, nós vamos falar sobre isso. Esse tempo de produzir frutos é o tempo de Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Chegou a hora de você, mulher, permitir que Deus cumpra o seu propósito na sua vida. E você, homem, que está aqui nos acompanhando também, chegou a hora de cumprir o propósito. Deus já cumpriu o propósito dele na sua vida. Então, Deus te designou para uma missão. Você não está hoje aqui à toa nos acompanhando. Deus tem um propósito para você, tem uma missão para você. Então valorize a sua vida, porque muitas vezes, devido a tantas coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida, né, de pai, mãe, na escola, no trabalho, nós vamos nos diminuindo, nos inferiorizando e muitas vezes acreditando que nós não somos nada, ou que nós não somos capazes, não somos merecedores disso, daquilo outro, e vamos nos colocando lá embaixo. Então, exerça esse amor sobre você, sobre a sua vida. E se de alguma forma, em algum momento, você também tentou contra a sua vida, procure um sacerdote para que você possa se confessar e se perdoe. É importante também você não nutrir esse sentimento de culpa sobre você, porque maior é Deus. Então, se Ele perdoa, se Ele já perdoou, você que já se confessou, mas você não se perdoa, não queira ser maior do que Deus. Porque Ele não está julgando, Ele não está criticando. Então, por que você vai fazer isso? Porque você vai ficar se condenando, se colocando numa prisão espiritual, se Deus já te libertou. O sacramento da confissão é libertação. Então, aceite no seu coração a libertação que Deus já te concedeu. Amém? Na terça-feira, a passagem, vamos ver que essa semana as passagens foram todas se encaixando, né? E na terça-feira, quando o Sol leu, né, a passagem do servo que foi perdoado, e ali ele acusou o irmão, né? O Senhor, ele perdoou, né, por misericórdia, e ele acusou o outro, né, querendo, né, que ele pagasse, e ele levou o outro à condenação. E assim, e faz a gente pensar nisso, né? Aí eu até coloquei como a gente, assim, aquele servo, ele pediu perdão porque estava com medo ou de verdade ele estava arrependido? E aí, né, eu fiquei pensando agora, assim, de como as coisas vão se encaixando, né? Como o Senhor fecha essa semana colocando o mandamento dele, né?
E ali a gente foi fazendo essa reflexão, e aí me fez lembrar agora, assim, de quanto a gente precisa fazer esse exercício. É verdade. Né? Assim, de fato se arrepender de quando passa pela dificuldade, né? Por provações, que precisa desse amadurecimento, e ter esse reconhecer que você falou, assim, você já foi liberto, né? O Senhor já te libertou. E passar por esse processo de entender que esse tempo que a gente está vivendo é justamente para lembrar que nós somos libertos, nós já fomos libertos, né? A gente está passando por esse processo para que a gente possa amadurecer para viver essa santidade, né? Completa. Então, assim, é uma graça de Deus ter toda essa semana, todas essas passagens que vão se encaixando, né? E o Senhor fechar essa semana com chave de ouro falando sobre o mandamento. Bonito, né? Está sendo uma bênção para a gente aqui. Cada dia, cada semana a gente poder viver essa quaresma aqui juntinho com você na oração da manhã, e a gente espera que você esteja bebendo dessa graça como nós estamos bebendo aqui também uns com os outros, né? Vamos para os nossos avisos. Vamos ser, a Nilma queria falar? Foi cantando? Então vamos para os nossos avisos. Hoje, sexta-feira, né? A gente hoje é o último dia na semana da nossa oração da manhã. Mas a gente lembra aqui que, para vocês lembrarem do dia do nosso Kairos, né? Não esqueça, fiquem, se alegrem, já começa a preparar o coração, se prepararem para esse dia maravilhoso que nós teremos no domingo, tá? E lembrando que Feliz Dia das Mulheres, hoje é Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, e nós falamos desse tema tão bonito que é o amor, né? Vamos nos olhar também, né? Vamos lembrar das mulheres, né? Que podemos ser, sim, temos que ser, né? Bonitas, temos que nos cuidar, né? Porque somos templos de Jesus, somos templo do Espírito Santo, somos corpo criados por Deus, somos preciosos ao olhar do Senhor. Então precisamos estar cada dia mais, não só hoje como Dia Internacional da Mulher, mas hoje de uma forma especial, o dia só está começando. Então você que vai trabalhar ainda, onde você for, né, um sorrisão no rosto, uma alegria já com essa oração de hoje, com essa reflexão de hoje, viver o amor, né, na sua integridade. Que a gente deseja para você um ótimo dia e que você viva esse amor de Deus onde você estiver. E domingo vem para cá para você vivenciar esse dia maravilhoso com a gente a partir das 9 horas da manhã, o café da manhã, nossa loja aberta, a todo vapor, funcionando, cheia de novidade. Olha, gente, se preparem, porque nesse domingo a nossa loja vai estar bonita pra caramba. Vai ter muita novidade para você, para seus amigos, para sua família, para os homens também, porque nós mulheres gostamos de cuidar dos homens também, de botar eles arrumadinhos, ver roupa nova. Meninos também estão aí nos acompanhando, tem produtos novos para vocês, tem para as crianças, enfim. Então, vem participar com a gente, loja aberta, tudo funcionando, pregação, adoração ao Santíssimo. Vamos refletir sobre esse tema, é tempo de produzir e como nós podemos produzir frutos e como nós podemos produzir esses frutos, como nós vamos frutificar, o que nos impede, como Deus quer nos usar. Temos muito a descobrir, muito a meditar. Então, a gente vai fazer isso aqui, com você. Então vem para cá, participe, nós vamos encerrar o nosso Kairos com a Santa Missa com o Padre João Paulo. Então não perca, esse dia vai estar maravilhoso, vai ser inesquecível. É só o início do ano, primeiro Kairos desse ano de 2024 aqui na Divina Luz. E nós teremos muitos outros, cada mês nós vamos ter um Kairos. E teremos muitos eventos aqui para vocês, feitos com muito amor, com muito carinho. Então vem, participa aqui com a gente. Você que ainda não fez a sua inscrição, faça hoje, faça agora, por favor. A gente precisa que você faça a sua inscrição com antecedência para a gente organizar melhor o nosso Kairos, o almoço, as refeições, a casa, a estrutura, enfim, tudo que a gente precisa saber a quantidade de pessoas. Então faça a sua inscrição, não deixa para cima da hora, mais importante, vem participar com a gente que vai ser um dia de muita graça. Amém? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Bom dia, meninas. Bom dia. Parabéns para nós. Parabéns. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até domingo. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy
encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã.